Quero compartilhar com vocês esta mensagem: Jesus é o que eu preciso. Fruto de uma experiência, das experiências que tive durante essas férias, irmãos, principalmente nessa realização de um sonho, nessa questão de vivermos um tempo assim que parecia contos de um livro, não é? Esse encontro da pastora Sandra com sua família ali, e lá, queridos, eu vi a grande carência de Jesus nos lugares onde passamos. Impressionante como a Europa, que foi o berço dali saiu o Evangelho, principalmente a reforma que aconteceu na Europa, na região ali da Alemanha, com Lutero pregando as 95 teses na Catedral de Westminster, mas agora uma frieza total, um desinteresse enorme por conta da opressão da religião durante todo esse tempo. E aí, queridos, eu senti lá queimou meu coração. Essas pessoas não precisam de uma nova religião, eles precisam do Cristo. Por isso eu quero convidá-los a abrir a Bíblia de vocês no primeiro capítulo de Hebreus, e nós vamos hoje dar uma passeada no livro de Hebreus, tá bom? O livro de Hebreus vai nos ajudar por conta das revelações que tem aqui sobre o alvo do escritor de Hebreus, sobre a pessoa de Jesus. Versículo 3, que eu separei aí para fazer parte do nosso banner. O Filho, irmãos, olha que coisa profunda se fala sobre Cristo. O Filho, que é Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou, e é superior ao deles. Irmãos, o escritor de Hebreus tem um alvo: colocar-nos diante dos nossos olhos para penetrar no nosso coração a superioridade de Cristo sobre tudo que era valoroso na sua época, a superioridade de Cristo sobre os anjos, a superioridade de Cristo sobre a lei e o grande representante da lei, que era Moisés, a superioridade de Cristo sobre os sacerdotes, que era a grande figura daquela época, a superioridade de Cristo sobre os grandes heróis da fé. Por isso é que é citado ali no capítulo 11, os grandes heróis da fé. Então, o escritor de Hebreus tem essa preocupação, e ele vai andando por esta carta, e a primeira figura que ele atinge, que ele está muito próximo de nós, que está sempre próximo de nós, que muitas pessoas não conseguem viver sem esta figura, que é a figura do sacerdote, uma figura em que Jesus baniu, quando ele chegou se apresentando como o supremo sacerdote. Os homens não conseguem se libertar dessa figura, mas Jesus tem a proposta de você não precisar dessas figuras. A Bíblia vai dizer sobre o sacerdote, e eu falo isso, irmãos, com muita firmeza, ainda que não ocupo esse lugar, apesar de que algumas pessoas me veem como um sacerdote, mas não sou sacerdote. Ninguém aqui é sacerdote a não ser de si mesmo, mas olha o que a Bíblia fala sobre esta figura, a ineficácia deles dentro do livro de Hebreus. Abra a tua Bíblia em Hebreus 9, capítulo 6 e 7, a Bíblia vai dizer assim,
Estando tudo assim preparado, o sacerdote entrava regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Esse era o papel do sacerdote, ser aquele que era o representante do povo diante de Deus. Mas aí a Bíblia vai nos desafiar de como Jesus veio a ocupar este lugar. A Bíblia vai dizer assim, olhe comigo para o versículo de número 27 do capítulo 7. A Bíblia vai dizer assim, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele, falando de Jesus, não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele fez uma vez por todas o papel do sacerdote, quando ele foi o sacrifício por si mesmo e por nós. O versículo de número 28 diz assim, do capítulo 7: pois a lei constitui sumo sacerdote a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Jesus é o que você precisa. Nenhum homem, nenhuma mulher pode ocupar o lugar de Jesus na sua vida. Nós não temos intermediários entre nós e Deus, a não ser Jesus, o sumo sacerdote. Sabe o que precisamos? De companheiros e companheiras de oração, para orarmos juntos. Mas tome muito cuidado quando alguém vem com a proposta de ser o seu interlocutor. Jesus fez isso. Jesus também, o livro de Hebreus também nos fala de uma outra ineficácia, das cerimônias. A lei de Moisés até o tempo de Cristo era cheio de cerimoniais. E numa frase bem simples, o escritor de Hebreus diz assim: pois é impossível. E os cerimoniais tinham sempre o sacrifício, a presença do sangue, a presença de animais. E o escritor de Hebreus vai dizer assim no capítulo 10, versículo 4: pois é impossível que o sangue de touros e bode tire pecados. Nem sangue de touros, nem de bode, nem água de batismo, nada tira pecados. Só Jesus Cristo faz isso. Aí vemos diante dos nossos olhos, de uma maneira bem simplificada, a eficácia de Jesus. Irmãos, olhe comigo, por favor, para o capítulo 9 de Hebreus, e olhe para o versículo de número 27 e 28, que diz assim, da mesma forma, derrubando aqui, irmãos, um padrão religioso que mais cresce no Brasil. A Bíblia diz assim, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não mais para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém, igreja? Irmãos, não tem reencarnação, não dá para morrer 300 vezes e reencarnar em outro corpo. O homem morre apenas uma vez, e depois ele vai ficar aguardando o juízo. Jesus então traz essa eficácia. Olhe comigo por mais um versículo do capítulo de Hebreus aí, no capítulo 10, no versículo de número 12. Mas quanto a esse sacerdote, falando sobre Cristo, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, e assentou-se à direita de Deus. Agora continue no capítulo 10, veja uma das grandes revelações da Bíblia, sobre aquele véu que foi rasgado quando Jesus morreu na cruz. A Bíblia fala que o véu se rasgou de cima a baixo, e o escritor de Hebreus nos cuida a trazer uma informação interpretativa e simbólica
do que era aquele véu. Olhe comigo, por favor, para o capítulo de número 10, ou melhor, é isso mesmo, para o capítulo de número 10, versículo 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, o seu corpo. Irmãos, aquele véu simbolizava o corpo de Jesus, que estava sendo rasgado, para que agora eu não precisasse de mais nenhum sacerdote, de nenhum intermediário, para entrar no Santo dos Santos, e ter a minha intimidade com aquele que eu posso chamá-lo de Abba Pai, meu Deus, Pai nosso. Então, Jesus, é dele que eu preciso. Irmãos, nós precisamos uns dos outros para andar em comunhão, e a Bíblia vai dizer aqui, mas ninguém pode ocupar um lugar de intermediário na nossa vida, ninguém. A pessoa mais nobre, a pessoa mais, o exemplo mais vívido que possamos ter na história, não pode ocupar o lugar de Jesus. Cadê a minha água? Queridos, isso é muito forte. Olha que coisa linda, você saber que aquele véu era o corpo de Cristo simbolicamente. Aí vem Deus, sabendo que nós somos uma cambada de perdidinhos assim. A gente, irmãos, a gente ouve a palavra de Deus, aí a gente depende dos explanadores da palavra de Deus, mas isso não tem resolvido a vida de todos na sua crise, no seu momento de luta. O pastor não está lá, a maneira esclarecedora que o pastor prega não está lá, mas sabe o que vai estar lá? O estabelecimento de um novo pacto que Deus fez contigo, e mesmo que você não tenha consciência disso, o Senhor vem em Cristo e estabelece esse pacto aqui. Olha que coisa linda, irmãos. Abra por favor a sua Bíblia, aí em Hebreus, vai lá para o capítulo de número 8, e o Cinho, em Hebreus aí não se perde muito, né? O Cinho não gosta que muito de livro, Hebreus fica aí, em Hebreus, Hebreus 8, irmãos, olha como Deus olhou de lá, viu que a gente não tinha jeito, escola bíblica dominical não adianta, aprisco não adianta, pregação de pastor não adianta, mas isso aqui é a coisa mais misteriosa que eu vejo na Bíblia, e é onde eu descanso, porque Deus porém achou o povo em falta e disse, está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, que hoje somos nós, a igreja de Cristo, e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Agora olha que aliança, irmãos, por favor, nunca esqueça disso, decore isso. Abra a Bíblia sempre nessa aliança que Deus fez contigo. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, falando de nós. Depois daquele dia, declara o Senhor, porei as minhas leis em sua mente e as escrevereis em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamado a nova, esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado é envelhecido, está a ponto de desaparecer. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, igreja. Sabe por que a Bíblia diz? Porque Ele sabe, queridos, o que nos faz andar em família aqui, não é aquilo que você dá mais a importância, que talvez seja a hora do ensino da palavra, não, é uma necessidade que nós temos de andarmos juntos, que a gente nem percebe. Por isso é que não adianta ficar forçando muita barra com pessoas que não querem vir à igreja,
Porque se ele não está sentindo falta disso aqui, ninguém pode colocar essa falta dentro dele, a não ser culpa. Mas você tem que estar lá. Mas não é de culpa que esse indivíduo precisa. Ele precisa de sede e de fome de viver a nova aliança. Ele precisa disso. Mas a gente não sabe onde fazer outra coisa, puxa a orelha, cobra. A pessoa fica com, o pastor chegou, então é bom ir para a igreja, né? Ele pediu para todo mundo vir, então, puxa vida. Queridos, para o ego humano isso faz bem, mas só para o ego, mas para o espírito não faz bem. A Bíblia diz então, queridos, que esta é a aliança que Deus fez. Ele fez isso, sabe por quê? Ele imprimiu aqui. Aí eu tenho uma compreensão disso. A compreensão disso é que essa nova aliança firmada conosco é o que nos capacita fazer, quando fazemos, quando nos permitimos fazer, sermos usados por Deus, sermos bênção na mão de Deus. Isso só é possível porque Ele firmou essa aliança conosco. Aí vem uma reação que eu e você temos que ter. Olhe comigo, por favor, no capítulo de número 10 aí ainda, versículo de número 24. Depois dessa firmada, dessa aliança, qual que é a tua parte? Qual que é a minha parte? O que nós precisamos fazer? Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Vamos viver a nova aliança. Pega leve. Vamos juntos fazer o que é preciso. E a igreja tem tantas oportunidades disso. Está aí essa disposição de alguns irmãos capitaneados pela irmã Lourdes para fazermos esse bazar em prol da Brenda. Está aí outras necessidades. Está aí a palhaçaria, o curso de palhaçaria. Está aí a necessidade de pessoas que nos procuram com uma sede, uma fome de Deus, e nós queremos dizer para ele: olha, Cristo te ama. Então, vamos incentivar uns aos outros para o amor e as boas obras. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Jesus está para voltar, irmãos. E como é bom sentir assim a falta. Para mim, o verdadeiro avivamento que nós vamos viver ainda é de que nós estaremos vindo aqui para a igreja não para ver a performance dos estrelas aqui, que ficam aqui no palco, os pregadores, os tocadores, os cantores, as dançarinas, aquelas, não. Eu vou lá porque eu vou encontrar o meu irmão, eu vou encontrar a minha irmã. Nós vamos estar juntos adorando o nosso Deus. O que tiver acontecendo lá na plataforma é um detalhe, mas estar junto com o meu irmão é a coisa mais importante para mim. Por acaso nós temos um pastor legal, mas é por acaso. Nós temos uma pastora top, mas é por acaso. Nós temos pessoas maravilhosas aqui, por acaso. Mas o meu irmão, eu vou estar junto com minha família, vou estar junto com eles, porque ainda temos que ter esse anseio no nosso coração. Queridos, quando não reagimos assim, quando Cristo não é o único alvo da minha vida, eu corro alguns perigos. Um deles, meu coração endurecer, e eu entrar num automático religioso de fazer as coisas porque a religião manda. Aí você corre o risco de Hebreus 3,12, que diz assim, olha o que diz Hebreus 3,12: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração endurecido, ou perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Queridos, como ali as pessoas com quem convivemos estão assim, totalmente desconectados de Deus. Pessoas boas, pessoas simpáticas, mas foi uma experiência muito forte para mim, por conta da opressão secular de muitos séculos da religião. Eu ainda vou falar mais sobre isso,
mas hoje eu quero parar em um ponto que foi muito forte para mim aqui. Outro risco que nós corremos, um atrofiamento espiritual, porque foi nos ensinado que eu tenho que saber a Bíblia de cor, que eu tenho que ter muitos versículos de cor, que eu tenho que ir fazer cursos e mais cursos para saber de Deus. Só que a gente já fez uma cambada de cursos, fala a verdade. E olha o que a Bíblia vai dizer para nós, o risco que corremos, Hebreus 5,12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que os ensine a vocês novamente os princípios elementares de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Isso é um atrofiamento. Sabe por quê? Porque a gente quer um conhecimento cognitivo da Bíblia, assim, de muitas passagens, e a gente não se preocupa com uma vivência, a capacidade que o Espírito Santo te dá para você experimentar o poder que Deus te deu, para você orar pelas pessoas, apesar do teu coração estar dizendo, eu não acredito que vai ser curado, mas pede a cura, libere a cura, abençoe, mas não, a gente fica assim, irmãos, um atrofiamento espiritual, já devíamos ser mestres, já devíamos estar tirando tudo de letra, mas algo está errado, porque não é Cristo que nós buscamos, é o que falam de Jesus, mas o Cristo que firmou, que cravou fez essa aliança comigo, eu ainda fico dependendo de seres humanos. Outro risco, um apego, como é difícil, um apego ao passado de maneira doentia. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 14, os riscos que corremos por não querermos, por não entender que Jesus é o que você precisa. A Bíblia vai dizer assim, em Hebreus 9, 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Gente, a gente faz muita besteira, já fez muita besteira, mas cada vez que você se aproxima de Jesus, você vai recebendo um alívio e não acusações sobre a droga que você é. Deixa isso para os religiosos, deixa isso para as pessoas sem o Espírito Santo de Deus, que só tem uma religião, e que vai chegar, vai te acusar de um monte de coisa, e você na autoridade do nome de Jesus vai chegar para ela e falar assim, esse ministério de acusador não é seu, eu conheço um tal de Satanás, que tem esse ministério, agora se você quiser ficar do lado dele, o problema é seu. Mas irmãos, é um perigo você ficar preso às suas culpas, ao seu passado, aos seus erros, sem tomar posse daquele que diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí vem, irmãos, uma das experiências mais fortes que eu tive nessa viagem. Abra a tua Bíblia, por favor, no capítulo de número 12, olhe que coisa perigosa, e eu senti na pele isso daqui, em uma experiência forte que tive, com essa vida, essa situação novelesca, que eu e a pastora Sandra tivemos ali, uns momentos maravilhosos, mas teve um momento crítico, não foi só rosas lá não, teve um momento que aquilo mexe comigo até agora. A Bíblia vai dizer assim, Hebreus 12, versículo 14 e 15, esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem separados, ou serem santos, sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Agora veja o versículo 15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote, e cause perturbação, contaminando a muitos. Irmãos, é um dos maiores perigos que você corre, o seu coração ter raízes de amargura, porque pensa em um mal terrível, que você faz a si mesmo e às pessoas que te rodeiam. Chegamos na Espanha, e eu sou animadinho, eu fico assim, nossa,
Ele ficava olhando para a Sandra assim, filmando, porque eu estava vibrando com tudo aquilo. Mas, preste atenção nisso que eu vou falar. O senhor Henrique, o pai da Sandra, veio para o Brasil em 1958. 1958. Faz as contas aí, quantos anos que dá? 1958, 66 anos. De todos os seus parentes, ele tem uma irmã viva, a irmã mais nova, que hoje tem 80 anos. Quando o seu Henrique marchou, que nem eles falam lá, para o Brasil, ele deixou, dos familiares, deixou uma irmã também lá de 14 anos. Esta senhora é viva, e ela fez a seguinte declaração: ela não queria ver a Sandra. Irmãos, uma raiz de amargura de 66 anos, e eu vi a força da contaminação, sabe por quê? Me entristeceu muito. As pessoas ficaram, não foi só festa, teve alguns momentos constrangedores, ler cartas, saber a versão do lado de lá, mas a vontade dessa senhora, que é a única tia viva que a Sandra tem, de não querer ver a mim, tudo bem, mas a quarta pessoa da Trindade, sim, não querer ver a pastora Sandra, ela é doida, você está maluco? Ela não sabia, irmãos. Aí todos chegavam para nós e diziam: ai que respeitar, e eu, ai que vai se danar, quase para falar. Eu fui tomado de um monte de sentimento, raiva, dói, raiva. Aí eu olhei para esse texto, o poder, olha aqui para mim, o poder da contaminação da amargura. Ela vai sempre fazer mal para o amargurado, e vai sempre fazer mal, porque foi muito ruim não querer ser visto. Por mim tudo bem, mas teve esse momento, não foi só festa lá não, teve alguns momentos meio complicadinhos de passar ali, graças a Deus. Eu falei assim: está enchendo de mensagem aqui, vou voltar para o Brasil, estou tudo lascado na minha mão. E se você estiver vendo aí, é de vocês que eu estou falando. Gente, aí irmãos, eu vi aquilo, a senhora estava doente, está com uma depressão profunda, teve um dia lá que ela passou mal, mas foi o desejo dela, sabe por quê? Na avaliação dela, o irmão dela fez muito mal à família, há 66 anos atrás. Aí eu falei: meu Deus, que poder é esse? Mas a Bíblia diz, as pessoas se excluem da graça de Deus, porque a raiz de amargura brota no seu coração, lhe causa perturbação e contamina a muitos. Eu falei: vou avisar isso, eu quero tirar, irmãos. Se tem alguma coisa no meu coração em forma de amargura, e você precisa saber isso, porque eu vou prejudicar não só a mim, que sou o principal, mas as pessoas que me rodeiam, Então tome muito cuidado com isso. Eu não sei, é muito fácil, né, a gente falar isso, mas o Senhor vai nos dando a ideia de que eu tenho um desafio de vida para viver aqui. Não é simplesmente cumprir cerimônias, não é simplesmente admirar pessoas, não, é ter a Jesus como a única fonte de toda a minha salvação, em todos os sentidos, de toda a minha cura, de todo o meu bem-estar, porque senão as minhas fraquezas, as minhas maldades, as minhas lembranças, o meu passado vai me dominar de tal maneira que eu vou estar totalmente enredado com essa coisa chamada amargura, falta de perdão, tristeza, a ponto de culpar inocentes, a ponto de castigar quem não cometeu o erro, a ponto de
abandonar quem precisa da minha atenção. É uma loucura quando não firmamos esta necessidade fundamental que é de Jesus que eu preciso. É uma loucura não tomarmos posse daquilo que Deus dispensou para nós, que é um novo pacto com Ele. É uma loucura não olhar para a Bíblia e não ver o papel que eu devo desempenhar. E quero dizer aqui para os irmãos, concluindo com a leitura de Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39. Irmãos, olhe para mim, ou melhor, olhe para o texto. Vocês precisam, diz a Bíblia no versículo 35, vocês precisam perseverar. É preciso, irmãos, porque senão você vai ficar, eu sou assim mesmo, é assim mesmo que eu sinto, quem mandou fazer isso para mim? O pastor não sabe o mal que ele me fez, o pastor não sabe o mal que ela me fez, eu não sei, nem quero saber, mas é preciso você se libertar, porque você está contaminado, e você está contaminando pessoas. Eu sei que tem coisas profundas, irmãos, eu vi lá a profundidade de erros, mas eu preciso ficar com o que o indivíduo fez, ou com o que Deus me manda. Eu preciso ficar com o que Deus me manda. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, ó, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Tem que fazer a nossa parte, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Irmãos, nós temos que acreditar no que a Bíblia diz, não no que eu estou sentindo. Eu tenho que acreditar que quando eu libero o perdão, está liberado, apesar do meu coração não esquecer, apesar da decepção não passar, mas apesar de todos os meus sentimentos, eu vou ser julgado pelo que eu falo e não pelo que eu sinto. Irmãos, o justo vive pela fé na palavra, em Cristo Jesus. Não é no teu coração, não vá pelo que você sente, mas vá pelo que Cristo diz, que Ele te limpou, Ele te purificou, Ele habita em você, e você é capaz de vencer e arrancar toda a raiz de amargura que possa estar enraizada no seu coração. É possível. A promessa é dele. Por isso é que ele diz que nós vivemos pela fé, não pelo que eu sinto. E a Bíblia diz, mas o meu justo, vocês sabem, né, o que é justo? Justo não é o que faz tudo certo, justo é o que está do lado certo, e nós estamos do lado de Jesus. E a Bíblia diz, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Não volte para essa vida de amargura, não volte para esse peso no coração, não retroceda para essa situação. Você vai sair da presença, da manifestação da vontade de Deus na sua vida, vai sair debaixo do agrado dele. Nós porém, isso aqui é para mim e para você, nós porém não somos dos que retrocedem, porque os que retrocedem, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Irmãos, deixa eu falar sobre essa salvação aqui. Não é aquela salvação de um dia eu vou morar no céu, é a salvação dessa vida em que eu possa estar totalmente enredado pela necessidade de um sacerdote, pela necessidade de uma lei, de uma religião opressora, cheia de doutrinas de homens, pela necessidade de ter experiências espirituais, de ver anjos, pela necessidade de conhecer a lei e os escritos de Moisés e decorar esses escritos, pela necessidade de ter os exemplos dos heróis da fé, que todo mundo, todos aqueles homens teve uma parte boa, mas todo teve a sua parte má. Quando eu saio disso, o Senhor quer me salvar disso, para que eu tenha esta consciência aqui, ó,
é de Jesus que eu preciso. E quando eu tenho a minha fome e a minha sede saciada por esse Cristo, as coisas vão acontecendo naturalmente, sobrenatural. A gente não vai tendo dificuldade de olhar para aquele que me estuprou e perdoá-lo. Vá com Deus, eu não quero botar você no lugar errado na minha vida. Eu não tenho dificuldade de olhar para aquele que me abandonou e perdoá-lo. Eu não vou colocar você no lugar errado na minha vida. A raiz de amargura é arrancada, porque nós somos muito fraquinhos, irmãos. Qualquer momento nasce uma raiz de amargura. O meu sentimento de dó e de raiva lutava dentro de mim, mas eu falei, eu vou ficar com o quê? Vou ficar com a misericórdia. Quem perdeu nessa história toda? Irmãos, eu quero em nome do Senhor Jesus, que essa seja uma noite que o Senhor vai arrancar algumas raízes do nosso coração. Fique em pé em nome de Jesus.